Amparo com Deus, o Criador dos céus e a terra. Em nome de Deus, o Clemente, o Misericordioso. Vem testemunhar o caminho sobre o assunto desses dois tipos de grupo. Que a escrita de Deus, ele disse que criou o Adão com uma tope de barro e criou Gínion, que é Lúcifer, com fogo vivo. Pela misericórdia de Deus, me testemunhou que aquele que foi criado com uma tope de barro, cor dele vai ser como uma tope. E aquele que foi criado com fogo, cor dele como fogo. São esses os Gínions e Lúcifer que se chamaram branco e cientista. Os que disseram que Deus não existe e vem formar dia dos namorados e não existe dia dos casados. E por enquanto, Deus proibiu esse tipo de obscenidade. E vem formar dia das mentiras, em numa de que a sétima mandamento, Deus proibiu assunto de cometer adultério. Mas eles disseram que Deus não existe. E vieram formar dia dos namorados e não existe dia dos casados. E formaram o dia das mentiras e não há dia de verdade. Por enquanto, Deus, na nona mandamento, proibiu que não tirar fácil testemunha contra o seu próximo. Então, o mundo de agora já está aprofundado por pecado. Deus escolheu-me para explicar às pessoas a realidade sobre o assunto da escrita de Deus. Para quem quer pegar o caminho, segue-me. A paz esteja com as pessoas que vão acreditar a palavra. Amparo com Deus, o Criador do céu e a terra. Em nome de Deus, o Clemente, o Misericordioso. Estou a recitar o segundo surate no Alcorão Sagrado. Primeiro foi Surat Al-Baqarah, que é a cabeçalho e as vacas que obedeciam o bezerro que fazia os povos de Moisés a saindo do Egito a ir na terra de Canaã. Então esse Al-Imran é a família do Imran, o pai de família de Maria. Toda essa história é dos israelitas. Os arabianos ainda não foram começados, dedicado a partir de Surat Al-Baqarah até Surat Al-Imran. Numa de que essas são histórias dos israelitas que foram enviados os israelitas para ser conhecidos os arabianos por língua árabe e para vir ser conhecidos os moçambicanos por língua português. Al-Imran 1, Alif, Lam, Mim. Al-Imran 2. Deus não há mais divindade além dele, o vivente autossubsistente. Al-Imran 3. Ele te revelou o livro paulatinamente com a verdade corroborante dos anteriores, assim como havia revelado a Torá e o Evangelho. Al-Imran 4. Anteriormente, para servir de orientação aos humanos, e revelou ainda o discernimento. Aqueles que negar os versículos de Deus sofrerão um severo castigo, e Deus é punidor prudentíssimo. Al-Imran, versículo 5. De Deus nada se oculta, tanto na terra como nos céus. Al-Imran 6. Ele é quem vos configura nas entranhas das vossas mães como lhe apraz. Não há mais divindade além dele, o poderoso prudentíssimo. Al-Imran 7. Ele foi quem te revelou o livro. Nele há versículos fundamentais que são a base dos livros, havendo outro alegórico. Aqueles cujos coração abriga a dúvida seguem os alegóricos a fim de causar decisões interpretando-os ardorosamente. Por ninguém senão Deus conhece a sua verdadeira interpretação. Os sábios dizem que queremos nele o Alcorão todos emana do nosso Senhor, mas ninguém o admite, salvo os sensatos, que rezam 2 oração, que chamboqueia as pessoas quando cometem adultério no grupo, corta o braço às pessoas quando vêm provocar ali do bar a eles, todos esses que seguem os que Deus recomendou no Alcorão, disse que
cremos neles que tudo emana do nosso Senhor, mas ninguém o admite salvo os sensatos. Al-Imran 8. Quem disse, ó Senhor nosso, não desvia os nossos corações depois de nos ter iluminado, e agracia-nos com a tua misericórdia, porque tu és o munificente por excelência. Al-Imran, versículo 9. Ó Senhor nosso, tu congregarás os humanos para o dia indubitável, e Deus não falta com a promessa. Al-Imran, versículo 10. Enquanto aos incrédulos, nem as suas riquezas, nem os seus filhos, de nada lhes servirão até Deus e serão combustível do inferno. Al-Imran, versículo 11. Terão a mesma sorte do povo do faraó e dos seus antecessores, quem desmentiram os nossos versículos por Deus, os castigou por seus pecados, porque Deus é severíssimo na punição. Al-Imran, versículo 12, diz o profeta aos incrédulos que não querem essas duas orações, que está no Surat Hud, versículo 114, Surat Taha, versículo 130. Sereis vencidos e congregados para o inferno, quem funesto leitos esse. Al-Imran, versículo 13. Tivesse um exemplo nos dois grupos que se enfrentaram. Um combatia pela causa de Deus e outros incrédulos via com os seus próprios olhos o grupo crente 2 vezes numerosos do que na realidade o era. Deus reforça com seu socorro quem lhe apraz nisto. Uma lição para os que têm olhos para verem. Al-Imran, versículo 14. Aos homens foi brilhantados o amor, a concupiscência, mulheres, filhos, entesouramento do ouro e da parantas, os cavalos de raças e os gados e as sementeiras, tal é o gozo da vida terrena, por a bem-aventurança está ao lado de Deus. Al-Imran, versículo 15, diz ao profeta, poderia anunciar-vos algo melhor do que isto? Para os que temem a Deus, haverá ao lado do seu Senhor jardim abaixo dos quais correm os rios, onde morarão eternamente junto a companheiro puro, e obterão a complacência de Deus, porque Deus é observador dos seus servos. Al-Imran 16. Quem disse, ó Senhor nosso, queremos, perdoa os nossos pecados e preserva-nos do tormento infernal. Al-Imran, versículo 17. São perseverantes, verazes, consagrados a Deus, caritativos e nas horas de vigília implora o perdão a Deus. Al-Imran 18. Deus dá testemunha de que não há mais divindade além dele. Os anjos e os sábios também o confirmam, justiceiros, não há mais divindade além dele, o poderoso, o prudentíssimo. Al-Imran 19. Para Deus a religião é o Islã. Esse é o Islã que Deus recomendou no Al-Qur'an, Surat Hud, versículo 114, que observa a oração e ambas as extremidades do dia. Mas de que no muçulmanismo de Deus, a oração é 2 vezes por dia. Esse de 5 salat são os israelitas, os judeus. Então, aonde que diz que para Deus a religião é o Islã. E os adeptos do livro só discordaram por inveja depois de a verdade lhes foi revelada. Por quem nega os versículos de Deus, saiba que Deus é destro em ajustar conta. Al-Imran, versículo 20. E se eles discutirem contigo, o Muhammad disse-lhes, submeto-me a Deus, assim como aqueles que me seguem, pergunta aos adeptos do livro e aos iletrados. Tornar-vos ex-muçulmanos de 2 oração e que chamboqueia as pessoas que cometem o adultério quando falham nos grupos.
e sem se retornar encaminhar-se, ao se renegar, sabe que a ti só compete a proclamação da mensagem, e Deus é observador dos seus servos. Al-Imran, versículo 21. Alerta aqueles que negam os versículos de Deus, assassinaram injustamente os profetas e matam os justiceiros dentre os humanos, de quem terão um doloroso castigo. Al-Imran, versículo 22. São aqueles cujas obras tornar-se ão sem efeito neste mundo e no outro, e não terão socorredores. Al-Imran, versículo 23. Não reparaste nos quem foram agraciados com uma parte do livro, e mesmo enquanto foram convocados para o livro de Deus, para servir-lhes de juízos, alguns deles o renegaram desdenhosamente? Al-Imran 24. E ainda dizer, o fogo infernal não nos atingirá senão por alguns dias, suas próprias invenções os enganaram em sua religião. Al-Imran, versículo 25. Quem será deles enquanto os congregarmos no dia indubitável, em quem cada alma será recompensada segundo o seu mérito e não serão injustiçados? Al-Imran, versículo 26, disse: ó Deus soberano do poder, tu encerra a soberania a quem te apraz, e a retira de quem desejas, enxertas quem quer humilha a tua belprazer. Em tuas mãos está tudo o bem, porque tu és onipotente. Al-Imran, versículo 27. Tu encerra a noite no dia e encerra o dia na noite. Extrai o vivo do morto e o morto do vivo, e recompensas desmedidamente a quem te apraz. Al-Imran, versículo 28. Os crentes não tomam por confidentes os incrédulos e detrimento de outros crentes. Aqueles que anseiam por ceder, de maneira alguma terão auxílio de Deus, salvo se for por causação e resguardas contra eles. Deus vos enxorta deles e vos lembrardes, porque para ele será o retorno. Al-Imran, versículo 29, disse: quer oculteis o que encerra os vossos corações, quer o manifesteis, Deus bem o sabe, como também conhece tudo enquanto existe nos céus e na terra, porque é onipotente. Al-Imran, versículo 30. No dia em que cada alma se confortar com tudo o bem que tiver feito, e com tudo o mal quem tiver cometido, ansiará para que haja uma grande distância entre ela e ele, o mal. Numa daqui, essa informação que você está a rezar, se é oração esta recomendada por Deus de 2 oração, Deus vai te pagar. Você está a jejuar esse jejum de 40 dias, como que foram prescritos os nossos antepassados. Deus vai te pagar. Mas de que fora dessas coisas não tem conta no livro de Deus. Você cometeu adultério, numa de que você se rezar 2 orações, Deus vai te pagar que você seguia o que for recomendado no Alcorão. Quando você reza 5 solat, Deus vai te pagar nos pecados porque você rejeitava o que foi revelado no Alcorão, estava a seguir os ensinaturas dos homens. Então, o pagamento dele é de pecado. Deus recomendou, vocês foram prescritos, juju tal foi como prescritos os antepassados. Os antepassados foi 40 dias, 40 dias. Então, a ensinatura dos homens vem 30, depois aumenta 6. O significado é que já está a diminuir 4 e se entregar ao intervalo. Então, já é pagamento dos pecados. Você tirava a oferta, Deus vai te pagar. Então, nesse dia, vão se acumular todos os pagamentos das boas ações e pagamento dos males ações. Então, trouxa dos males ações, as pessoas vão ensaiar que se fosse que deveria estar daqui
a 250 mil quilômetros para ele não ver. Somente ele vai ensaiar para os boas ações ficar perto dele. Aonde que diz que no dia em que cada alma se confortar com tudo o bem que tiver feito e com tudo o mal que tiver cometido, ansiará para quem haja uma grande distância entre ela e ele o mal. Deus vos enxorta a dele vos lembrardes, porque Deus é compassivo para com os seus servos. Então aí vai encontrar essas dívidas. Um adultério, para você ser perdoado, é preciso ser chamboqueado sem chambocos. Então vai encontrar montanhas de chambocos que a pessoa ainda não se carregou. E os grupos também, quando for audito que se realmente creem em Deus, e no dia do juízo final, uma parte dos crentes tem que testemunhar o castigo. Numa de que grupo das mesquitas tem que escolher homens fortes que vão testemunhar o castigo de chamboco depois de cometer entre os crentes. Então, se não existe, deve saber que eles também que não cumprem esse compromisso, também vai ter trouxa dele. Porque não cumpriam quando vocês todos os dias cantavam o Ashhadu an la ilaha illallah em língua de árabe e Ashhadu anna Muhammad wa Rasulullah, por quando que Allah recomendou Muhammad que está no Alcorão, vocês não estavam a cumprir. Então, neste dia, vai existir massadas. Al-Imran, versículo 31, disse: se verdadeiramente amais a Deus, segue-me. Deus vos amará e perdoará as vossas faltas, porque Deus é indulgente, misericordiosíssimo. Al-Imran, versículo 32, disse: obedecei a Deus e ao mensageiro, mas sem se recusar, saiba que Deus não aprecia os incrédulos. Al-Imran 33, na verdade Deus preferiu Adão, Noé, a família de Abraão e de Imran aos seus contemporâneos. Al-Imran 34, descendente uns dos outros, porque Deus é oniovinte, sapientíssimo. Al-Imran 35, recorda-te de quando a mulher de Imran disse: ó Senhor meu, é certo que consagrarei a ti integralmente o fruto do meu ventre, aceita porque és oniovinte, sapientíssimo. Al-Imran 36. Enquanto concebeu, disse: ó Senhor meu, concebi uma menina, mas Deus bem sabia o que ela tinha concebido. E um macho não é o mesmo que uma fêmea. Eis que a chamo Maria, ponho-a, bem como a sua descendência, sob a tua proteção contra o maldito Satana. Al-Imran, versículo 37. Seu Senhor a aceitou benevolentemente e a educou esmeradamente, confiando a Zacarias. Cada vez que a Zacarias avistava no oratório com essa Maria, encontrava a provinda de alimento e lhe perguntava sempre que: ó Maria, de onde te vê isso? Ela, Maria, respondia: de Deus, porque Deus agracia imensuravelmente a que lhe apraz. Al-Imran 38. Então Zacarias rogou ao seu Senhor, dizendo: ó Senhor meu, concede-me uma ditosa descendência, porque és aquele que atende os rogos. Al-Imran 39. Os anjos o chamarão enquanto Zacarias rezava no oratório, dizendo-lhes: Deus te anuncia o nascimento de João Batista, quem corroborará o verbo de Deus será nobre, casto e um dos profetas virtuosos. Al-Imran 40, diz Zacarias. Zacarias disse: ó Senhor meu, como podereis ter um filho se a velhice me alcançou e a minha mulher é estéril? Disse o anjo, que assim será, Deus faz o que lhe apraz. Al-Imran 41. Disse: ó Senhor meu, dá-me um sinal, asseverou o anjo. Teu sinal consistirá em que não faleis com ninguém durante 3 dias, a não ser por sinal. Recorda-te muito do teu Senhor e glorificam à noite e durante as horas da manhã.
Al-Imran 42. Recorda-te de quando os anjos disseram, ó Maria, Deus te ergueu e te purificou e te preferiu a todas as mulheres da humanidade. Al-Imran 43. Ó Maria, consagra-te ao Senhor, prostra-te e ajoelha-te com o que se ajoelha. Al-Imran, versículo 44. Estes são alguns relatos do desconhecido que te revelamos. O mensageiro, tu não estava presente com eles, os judeus, enquanto com setas tiravam a sorte para decidir quem se encarregaria de Maria. Tampouco estava presente enquanto estava a discutir entre si. Al-Imran 45. Enquanto os anjos disseram, ó Maria, Deus te anuncia o seu verbo, cujo nome será o Messias, Jesus, filho de Maria, nobre neste mundo e no outro, e quem se encontra entre os próximos de Deus. Al-Imran 46. Falará aos homens ainda no berço como na maturidade e se encontra entre os virtuosos. Al-Imran, versículo 47, perguntou, ó Senhor meu, como poderei ter um filho se mortal algum já me tocou? Disse o anjo, assim será. Deus queria o que deseja, posto que, enquanto decreta algo, basta dizer, seja e é. Al-Imran 48. Ele lhe ensinará o livro, a sabedoria, a Torá e o Evangelho. Al-Imran 49. E será um mensageiro para os israelitas. E lhes dirá, apresento-vos um sinal do vosso Senhor. Eis que plasmarei de barro a figura de um pássaro, a qual arentarei, e a figura se transformará em pássaro, com o beneplácito de Deus. Curarei o cego de nascença, e o leproso ressuscitarei os mortos pela vontade de Deus, e vos revelarei o que consumis e o que entesourais em vossas casas. Nisso há um sinal para vós, se sois crentes. Al-Imran 50. Eu vi para confirmar-vos a Torá quem vos chegou antes de mim, e para liberar-vos algo que vos estava vedado. Eu vi com um sinal do vosso Senhor. Temei a Deus, pois, e obedecei-me. Al-Imran 51. Sabe que Deus é o meu Senhor e o vosso. Adorai pois essa é a senda reta. Al-Imran 52. Enquanto Jesus lhes sentiu a incredulidade, disse, e quem serão os meus colaboradores na causa de Deus? Os discípulos disseram, nós seremos os colaboradores, porque queremos em Deus e testemunhamos, somos submetidos. Al-Imran, versículo 53. Ó Senhor nosso, queremos no que tens revelado e seguimos o mensageiro. Escreve-nos, pois, entre os testemunhadores. Al-Imran 54. Por os judeus conspirará contra Jesus, e Deus, por sua vez, também conspirou, porque é o melhor dos conspiradores. Al-Imran 55. Enquanto Deus disse, ó Jesus, por certo que porém, e termo a tua estada na terra, estender-te ei até em mim, e prevar-te, e salvar-te em dos incrédulos, fazendo prevalecer sobre eles os teus preceptos, até dia da ressurreição. Então a mim serão o retorno, e julgarei as questões pela quais divergis. Al-Imran 56. Enquanto aos incrédulos castiga-los ei severamente neste mundo e no outro, e jamais terão protetor. Al-Imran 57.
Enquanto aos crentes, quem pratica o bem, Deus os recompensará. Sabe que Deus não aprecia os injustos? Al-Imran 58. Estes são os versículos que te ditamos, acompanhados de prudente mensagem. Al-Imran 59. O exemplo de Jesus até Deus é idêntico ao de Adão, que ele criou do pó, então lhe disse, seja, e foi. Al-Imran 60. Esta é a verdade, emana do teu Senhor, não seja, pois, dos que dela duvida. Al-Imran 61. Por aqueles que discutem contigo a respeito dessa questão, depois de te haver chegado o conhecimento, disse-lhes, vinde, convoquemos os nossos filhos e os vossos, as nossas mulheres e as vossas, e nós mesmos e a vós mesmos. Então invoquemos para que a maldição de Deus caia sobre os mentirosos. Al-Imran, versículo 62. Os mentirosos são pessoas que rezam 5 salates. Os verdadeiros são pessoas que rezam 2 salat, porque está revelado no Surat Hud, versículo 114, e Surat Taha, versículo 130. Al-Imran, versículo 62. Esta é a verdadeira avaliação, não há mais divindade além de Deus. E Deus é poderoso, o prudentíssimo. Al-Imran 63. Por se desdenhar, saiba que Deus bem conhece os corruptores. Al-Imran, versículo 64. Disse-lhes, ó adepto do livro, vinde para chegarmos a um termo comum entre nós e vós, comprometamos-nos formalmente a não adorarmos senão a Deus, a não lhe atribuirmos parceiros e a não nos tornarmos uns aos outros por Senhor, em vez de Deus, que é Senhor do universo. A sua Senhor Hassan, Senhor Juma, não sei se o Senhor Alberto, em vez de Deus, por caso se recusa, disse Deus, testemunha que somos submetidos. Al-Imran 65, ó adepto do livro, por quem discutes acerca de Abraão, se a Torá e o Evangelho não foram revelados, se não depois dele, não raciocinais? Al-Imran 66, vá lá quem discutais sobre o que conheceis, por quem discutes então sobre coisas das quais não tendeis conhecimento algum? Deus é quem sabe e vós ignorais. Al-Imran, versículo 67. Abraão jamais foi judeu de 5 salat, nem cristão que dança música nas igrejas. Foi autoróximo, um monoteísta, submetido e nunca se contou entre os idolatras. Al-Imran, versículo 68. Os mais achegados a Abraão foram aqueles que o seguiram, assim como o são este profeta e os quem quererá, e Deus é protetor dos crentes. Al-Imran 69. Uma parte dos adeptos do livro tentou desviar-vos por sem perceber, não faz mais do que desviar-se a si mesmo. Al-Imran, versículo 70. Ó adepto do livro, por que negais os versículos de Deus, os quais testemunhastes? Al-Imran 71. Ó adepto do livro, por que disfarçais a verdade com a falsidade e ocultais a verdade, sendo que dela tendeis pleno conhecimento? Al-Imran 72. Há uma parte dos adeptos do livro que disse, crede ao amanhecer no que foi revelado aos crentes, e negai ao anoitecer, talvez assim venha a se retirar. Al-Imran 73. E não confieis, senão aqueles que professam a vossa religião de 5 salat. Deus lhe disse a Muhammad que disse-os, ó profetas, a verdadeira orientação é a de Deus,
dizer ao mais esses os Deus. Temei acaso quem alguém seja agraciado com o mesmo com quem foste agraciado, ou em quem vos refute perante o vosso Senhor? Deus está a dizer que Muhammad disse ainda mais: a graça está à mão de Deus e quem a concede a seu critério, porque Deus é abrangente, sapientíssimo. Al-Imran 74. Ele agracia com sua misericórdia exclusivamente a quem lhe apraz, porque Deus é agraciante por excelência. Al-Imran 75. Entre os adeptos do livro há alguns a quem podes confiar um quital de ouro e quem tu devolverão intacto. E também os que, se lhes confiar um só dinar, não te restituirão, a menos que a isso os abrigues. Isso porque disse: nada devemos aos iletrados, e forja mentira acerca de Deus conscientemente. Al-Imran 76. Qual é quem cumpre o seu pacto e for piedoso, saiba que Deus aprecia os piedosos. Al-Imran 77. Aqueles que negociam o pacto com Deus e sua palavra empenhada a vir preço, não participarão da bem-aventurança da vida futura. Deus não lhe falará, nem olhará para eles no dia da ressurreição, nem tampouco os purificará e sofrerão um doloroso castigo. Al-Imran 78. E também há aqueles que com sua linguagem distorce as palavras dos livros, para quem penseis que são livro pertence a Deus, enquanto isso não é verdade. E disse: ela emana de Deus, enquanto não é emana de Deus. Disse mentira a respeito de Deus conscientemente. Al-Imran, versículo 79. É inadmissível que um homem a quem Deus concedeu o livro, a sabedoria e a profecia, diga aos humanos: sede os meus servos, em vez de os serdes de Deus. Autoróximo, o quem diz é sede servo do Senhor, uma vez que sois aqueles quem estudam e ensinam o livro. Deus está a dizer que não é possível o Muhammad vir aqui, vir vos dizer a vocês que tem que ser a me seguir o meu credo, que rezar 5 salat, deixar aquele salat que Deus recomendou no Al-Qur'an, no Surat Hud, versículo 114, Surat Taha, versículo 130 e outras aqueles suratas que sempre andando a contando. Então vos proibir isso aí, não seguir para vir ser um servo de Muhammad, isso é mentira. Essa é de 5 salat, onde que Deus diz que é inadmissível que um homem a quem Deus concedeu o livro, a sabedoria e a profecia, diga aos humanos: sede os meus servos, em vez de serdes de Deus. Autoróximo, o quem diz é sede servo do Senhor, uma vez que sois aqueles quem estuda e ensina o livro. Al-Imran 80. Tampouco é inadmissível que ele vos ordena tomar os anjos e os profetas por senhores. E será que ele iria induzir-vos a incredulidade depois de vos ter tornado submetidos? Al-Imran, versículo 81. Quando Deus aceitou a promessa dos profetas, disse-lhes: eis os livros, a sabedoria, quem ora vos entrego. Depois vos chega o mensageiro, quem corrobora o que já tendes. Crede nele e socorrei um. Então perguntou-lhes: concordais e comprometei-vos a fazê-lo? Responderam: comprometemo-nos. Disse a Deus: então testemunhai que eu também serei convosco testemunho disso. Al-Imran, versículo 82. E aqueles que depois disto renegar serão depravados.
Al-Imran, versículo 83. Anseia acaso por outra religião de 5 salati, em vez de religião de Deus, todas as coisas em que há nos céus e na terra, quer a ela queiram ou não, estão lhes submetidas, e a ele retornarão. Al-Imran, versículo 84, diz: queremos em Deus no que nos foi revelado, a Abraão, a Ismael, a Isaac, a Jacó e às tribos, e no que do Senhor foi concedido a Moisés, a Jesus e aos profetas. Não fazemos distinção alguma entre eles, porque somos para eles submetidos. Al-Imran, versículo 85. Se alguém almejar impingir outra religião, que não é aquela religião de 2 orações que foi revelado no Alcorão, que não seja o Islã, esse de 2 orações era, jamais será aceita, e no outro mundo, essa pessoa contar-se entre os desventurados. Al-Imran, versículo 86. Como poderá Deus iluminar aqueles que renunciaram à fé depois de ter acreditado e testemunhado que o mensageiro é autêntico e ter recebido as evidências? Deus não encaminha os injustos. Al-Imran, versículo 87. A recompensa desses será a maldição de Deus e dos anjos e da toda a humanidade. Al-Imran, versículo 88. A qual maldição pensará sobre eles eternamente? O suplício não lhes serão mitigados, nem serão tolerados. Al-Imran, versículo 89. Salvo aqueles que depois disso arrependerem-se e se emendarem, pois que Deus é indulgente e misericordiosíssimo. Al-Imran 90. Enquanto aqueles que descrerem após ter acreditado e continuarem na incredulidade, jamais lhes serão aceita o arrependimento e serão os desventurados. Al-Imran 91. Os incrédulos que morrerem na incredulidade jamais serão redimidos, ainda que oferecem em gigante todo o ouro que possa caber na terra. Esses sofrerão um doloroso castigo e não serão socorridos. Os incrédulos que não querem, quando Deus recomendou no Surat Hud, versículo 114, que os muçulmanos têm que rezar, observar a oração e ambas as extremidades do dia. Rezar só 2 salat. Acordou na tua casa. Está uma vez. À tarde na tua casa, quando está para dormir, está uma vez. Na sexta-feira, no versículo 9, Surat Juma, é onde que Deus disse que quando vocês ouvirem a chamada da sexta-feira, percorrei a recordação de Deus e depois de acabar de rezar se espalha da terra já procura mercês de Deus. E a história de Mohamed disse que esta sexta-feira os homens é que vão vir rezar nas mesquitas. As mulheres têm que rezar nas casas. Então, sem chambou com quem comete adultério no grupo, as pessoas não cometem sem chamboco. 2 orações não reza, sem chamboco não chamboqueia, e muçulmanos não podem casar uma idolatra que ainda não acreditou em Deus, mas vocês estão ainda a procurar esses mesmos, a casar, puxar no Islã, tudo que Deus recomendou no Alcorão, é só rejeitar, só depois de fundar, depois de chamboco colocar na 8 rafa de janaba, depois de 2 orações colocar 5 salat, depois de não casar mulher idolatra, depois de colocar o disse que você kuli ashhadu ala ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad wa Rasulullah, pronto, você já é muçulmano em vossos ordens.
Então, quando vão morrer, todos esses que estão a morrer, a ser dirigidos e dirigidores desse, onde que disse que os incrédulos que não creram quem que Deus recomendou no Alcorão, quem morrer na incredulidade, que jamais serão redimidos, ainda que ofereça em regigante tudo o ouro, quem possa caber na terra, esses sofrerão um doloroso castigo e não serão socorredores. Não terão socorredores. Al-Imran 92. Jamais alcançareis a virtude até que faças caridade com aquilo que mais apreciardes. E sabe que de toda caridade quem fazes, Deus bem o sabe. Al-Imran 93. Aos israelitas disseram: todo o alimento era lícito, salvo aquilo que os israelitas se havia privado antes de a Torá ter sido revelado. Deus já recomendaram Muhammad que dizem a eles: trazem a Torá e rede a se estiverdes certos. Al-Imran, versículo 94. E aqueles que forjar mentira e a imputar a Deus depois disso serão injustos. As pessoas que estão a fundar mentira, deixar discutir com Deus de 2 surat que está revelado no Surat Hud, versículo 114, e Surat Taha, versículo 130, e imputar eles colocar 5 oração, aonde que há sem chamboco eles discutirem, colocar dua de oração, de Nawaitu Rafa, Janaba, pronto. Tudo isso aí que eles profundaram. Aonde que diz aqui, Al-Imran, versículo 94, que aqueles que forjar mentira e a imputar a Deus depois disso serão injustos. Al-Imran 95 disse: Deus diz a verdade. Segui, pois, a religião de Abraão. Numa de que esse Muhammad é um mamuma. Imamo é Ibrahim. Mas hoje encontra esses iletrados, estão a levar Muhammad como Deus e até levar dini, língua de Muhammad, colocar no religião, criticar as pessoas, ensinar árabe, cobrar aí, e os iletrados pensam que quando aprende árabe já é salvação. Então, a dizer que há todos os mensageiros, que todos a humanidade vai ouvir no Abraão, vai ir no que, mas todos vão negar que não somos nós a lhe apontar Muhammad, quando nós todos devemos ser salvados por nome de Muhammad. Então aqui disse no Surat Al-Imran, versículo 95, Deus está a lhe dizer o Muhammad que diz a verdade. Muhammad está a dizer que esse que diz a verdade. Segui, pois, a religião de Abraão, um monoteísta que jamais se contou entre os idólatras. Porque o Muhammad foi nascido, depois de morrer, Abdullah, o pai dele, deixava grávida na barriga da mãe de Muhammad, enquanto Muhammad está lá na barriga em 2 meses. Foi levado com Abu Rahab, o tio dele, foi nascido lá. Viveu lá durante 43 anos. Você, para viver com um kafir, um idólatra, é preciso você também seguir o caminho da idolatria. Mas depois de Deus lhe entregar a profecia, é onde que o Muhammad se parou com Abu Rahab. Então, o Abraão não foi assim. Então, aí é onde que disse, é verdade. Segui, pois, a religião de Abraão, um monoteísta que jamais se contou entre os idolatras. 96. A primeira casa sagrada erigida para o gênero humano é a de Meca, onde reside a benção, servindo de orientação para a humanidade. Al-Imran 97. Insera sinais evidentes. Lá está a instância de Abraão, esse monoteísta, não é Muhammad. E quem quer que nelas se refugie estará em segurança. A peregrinação é a casa, é um dever para com Deus por parte de todos
os seres humanos, em quem estejam em condições de empreendê-las. Entretanto, em quem se negar a isso, saiba que Deus pode presidir de todas as criaturas. Negar você ter dinheiro em vez de ir na peregrinação vir comprar carros. Al-Imran, versículo 98, disse o adepto do livro: por que negais os versículos de Deus, sabendo que Deus é testemunha de tudo enquanto fazem? Al-Imran 99 disse ainda o adepto do livro: por que desviais os querentes da senda de Deus, esforçando-vos por fazê-las tortuosas enquanto sois testemunhas do pacto com Deus? Sabe que Deus não está desatento de tudo enquanto fazem? Al-Imran 100. Ó querente, se desejais ouvidos alguns daqueles que receberam o livro, os judeus, converter-vos iam incrédulos depois de terdes acreditado. Al-Imran, versículo 101. E como podeis desquerer que vos são recitados os versículos de Deus, entre vós está o seu mensageiro? Em quem se apegar a Deus encaminhar-se a senda reta. Al-Imran 102. Ó querente, temei a Deus tal como deve ser temido, e não morrais senão como os submetidos. Mas de que temar a Deus como que deve ser temido. Quem comete adultério, o muçulmano não pode cometer adultério. Não se me indica a mim. Eu não sou muçulmano, eu sou um grupo dos rastas. Mas Deus me revelou para eu explicar a verdade parte dos muçulmanos cristãos e outros idolatras de outros tipos, estripes. Então, aonde que há sem chamboco é sem chamboco. Aonde que há 2 oração é 2 oração. Aonde que há 40 dias de juju é 40 dias. Não pode comer coisas que não viu na escrita que você tem que comer galinha, aí você não pode comer. Aí tudo você está andando, não pode comer carne que foi decorado com uma invocação de negócio, invocação de casamento, invocação de mauride, invocação de, não sei, curandelismo, invocação, não sei, de festa, não sei, de visita, cerimônia, esse tudo, e você não pode comer. Essa é uma forma que deve temer a Deus como que deve ser temido. Al-Imran, versículo 103. E apegai-vos todo o vigor de Deus, e não vos dividais. Recordai-vos das mercês de Deus para convosco, por enquanto ereis adversários mútuos, e Ele concedeu os vossos corações, e mercê de sua graça vos tornastes verdadeiros irmãos. Enquanto estivestes à beira do abismo infernal, Deus dele vos salvou. Assim Deus vos elucida os seus versículos para que vos guieis. Numa de que os muçulmanos cristãos não há nada assunto de titio nem papá. São irmãos em religião no caminho de Deus. São filhos de Adão e filhos de gênios. Os que têm cor de fogo são filhos de gênios. Porque se é assunto de netos, bisnetos, já passou há muito tempo. Agora eles são irmãos em religião. Al-Imran, versículo 104. Em quem surja de vós um grupo que recomenda o bem, dite a retidão e proíba o ilícito. Estes serão um grupo bem-aventurado. É por isso, você ver uma pessoa está a cometer adultério, não fala, por ter medo de lhe falhar a pessoa. Então, quando você tem medo de perder respeito à pessoa, aí deve saber que está a destruir o amor de Deus. Aí nunca vai ser alguém, ser um dos grupos de melhor nação. Mas quando você ver a obscenidade, apontar dedo que isto aí é impuro,
perante a Deus. Pessoa se zangar, pode zangar, mas por enquanto você já lhe falou. É onde que o Muhammad disse que kulli haqi law kana murra. Fala é verdade, embora que dói. É verdade, dói, mas tem que ser dito. Mas os incrédulos, pessoas que falam a verdade não querem, só querem para tapar, só por língua árabe. Então, onde que diz que em quem surja de vós grupo que recomende o bem, dite a retidão e proíbe o ilícito. Este será grupo bem-aventurado. Al-Imran 105. Não sejas como aqueles que se dividiram e desentenderam depois de lhes ter chegado as evidências, porque esses sofrerão severo castigo. Mosquita Halifa, Mosquita Nakasakun, Mosquita Al-Mujahidina, Mosquita Fi Sabilillahi, Mosquita Ansar Sunni, Mosquita Al-Shabab, Mosquita, essa que encontra as pessoas de Mosquita Al-Shabab, ofende de Mosquita Al-Mujahidina, de Mosquita Al-Mujahidina, ofende de Mosquita Muhammadia, de Mosquita Muhammadia, ofende de Mosquita Nakasaku, de Mosquita Nakasaku, ofende de Mosquita Nasukuta, assim mesmo, sucessivamente. Então, Deus, onde que disse que no Surat Al-Imran, versículo 105, não sejais como aqueles que se dividiram e desentenderam depois de lhes ter chegado às evidências, porque esses sofrerão severo castigo. Al-Imran 106. E chegará o dia em que uns rostos resplandeceram e outros se ensombreceram, enquanto aqueles seres esses que vão ensombrecer os rostos, vão ser dito que então renegastes depois de terdes acreditado, sofre, pois, o castigo da vossa incredulidade. Al-Imran 107. Enquanto aqueles cujos rostos resplandecerão e terão a misericórdia de Deus, da qual gozarão eternamente. Al-Imran 108. Estes são os versículos de Deus que, em verdade, te recitamos. Deus jamais deseja a injustiça para a humanidade. Al-Imran 109. A Deus pertence tudo enquanto há nos céus e na terra, e todos os assuntos retornarão a Deus. Al-Imran 110. Sois a melhor nação que surgiu na humanidade, porque recomendam o bem, proíbe o ilícitos e credem em Deus. E se os adeptos do livro crescem, melhor seria para eles. Entre eles há crentes, por a sua maioria, depravados. A nação dos muçulmanos tem que proibir não existir adultério nos grupos, fortificamente. Mas se ver que os próprios anciãos, os dirigentes, que são direitos dos amor deste, devem saber que essa é a religião judaica dos pecadores, não é de Deus. A religião de Deus não é dos pecadores. A religião de Deus é dos arrependidos. Al-Imran, versículo 111. Por não poderão causar-vos mal algum, em caso viesse a vos combater, bateriam e retirada, e jamais seriam socorridos. Al-Imran 102. A vergonha estará sobre eles, onde se encontrará, a menos que se pegue ao vícoro com Deus e ao vícoro com um homem, e incorrerá na abominação de Deus e foram condenados à destituição por ter negado os seus versículos e assassinado iniquamente os profetas, bem como por ter desobedecido e transgredido os limites. Al-Imran 113. Os adeptos do livro não são todos iguais, entre eles há uma comunidade justiceira, cujos membros recitam os versículos de Deus durante a noite e se prostram até o seu Senhor. Al-Imran 114. Crê em Deus e no dia do juízo final conceda
o bem e proíbe o ilícito e se imura nas boas ações. Esses contar-se ão entre os virtuosos. Al-Imran 115. Todo o bem quem faça jamais lhes serão desmerecidos, porque Deus bem conhece os piedosos. Al-Imran 116. Aos incrédulos de nada valerão a fortuna e os filhos até Deus, porque serão os condenados ao inferno, onde permanecerão eternamente. Al-Imran 117. O que eles gastam na vida deste mundo é semelhante à geada intensa. Ela ataca e destrói as colheitas daqueles que danificaram as suas armas, mas não Deus quem as danificou, eles próprios as danificaram. Al-Imran 118. Ó crente, não tomei por confidente a outros que não seja dos vossos, porque eles falharão e vos arruinarem, e de vos corromperem, posto que só ambiciona a vossa perdição. O ódio já tem manifestado por suas bocas, por o que oculta em seus corações, ainda pior. Já vos elucidamos os sinais se sois sensatos. Al-Imran, versículo 119. E eis que vos os amam, por eles não vos amam, a pensar de quererdes em todos os livros. Por eles, enquanto vos encontra, disse, queremos, mas enquanto estão ações, morde os dedos de raiva, disse-lhes, morre com a vossa raiva. Sabe que Deus bem conhece o íntimo dos corações. Al-Imran 120. Enquanto sois agraciados com um bem, eles ficam aflitos. Por se vos açoita uma desgraça, regozijam-se. Mas se perseverardes e temerdes a Deus, e nada vos prejudicarão as suas conspirações. Deus está bem inteirado de tudo enquanto fazes. Al-Imran 120. Recorda-te, mensageiro, de quando saíste do teu lar ao amanhecer para assinalar aos crentes as suas posições no campo de batalha. Sabe que Deus é oniovinte sapientíssimo? Al-Imran 122. E de quando dois grupos dos teus pensaram e convardar-se a pensar de ser Deus o protetor deles, quem em Deus confia os crentes. Al-Imran 123. Sem dúvida que Deus vos socorreu em Badr enquanto estáveis em inferioridade de condições. Temei, pois, a Deus e mostrei a vossa gratidão. Al-Imran 124. E de quanto dizestes aos crentes, não vos basta que vosso Senhor vos socorra com o envio celestial de 3.000 anjos? Al-Imran, versículo 125. Sim, se fordes perseverantes, temerdes a Deus, e mesmo seus inimigos vos atacar, imediatamente vosso Senhor vos socorrerá com 5.000 anjos claramente marcados. Al-Imran, versículo 126. Deus não fez isso senão como anúncio para vos, a fim de sossegar os vossos corações. Sabem que o socorro só procede de Deus, o poderoso, portentíssimo. Al-Imran 127. Assim o fez para aniquilar uma ala de incrédulos e afrontá-los, fazendo com que fugissem frustrados. Al-Imran, versículo 128. Não compete a ti, mas a Deus observe-los ao castigá-los, porque são injustos. Al-Imran 129. A Deus pertence tudo enquanto há nos céus e na terra. Ele perdoa a quem lhe apraz e castiga a quem deseja, porque Deus
é indulgente, misericordiosíssimo. Al-Imran 130. Ó querente, não enxerçais a usura dobrando e multiplicando o emprestados, e temei a Deus para quem prospereis. Al-Imran 131. E temei o fogo infernal, quem está preparado para os incrédulos que não creram que Deus recomendou no Alcorão. Al-Imran 132. Obedecei a Deus e ao mensageiro a fim de que obtenhais a misericórdia. Al-Imran 133. Apressai-vos e obter a indulgência do vosso Senhor e paraíso cuja apertura é igual à dos céus e da terra, preparado para os tementes. Al-Imran, versículo 134. Quem faz caridade tanto na prosperidade como na adversidade, e quem reprime a corla, e quem perdoa o próximo, sabe que Deus aprecia os benfeitores. Al-Imran, versículo 135. Quem, enquanto comete uma obscenidade ou se condena, menciona a Deus e implora o perdão por seu pecado, mas quem senão Deus perdoa os pecados e não persiste com conhecimento no que cometeram. Al-Imran, versículo 136. Para este a recompensa será uma indulgência do seu Senhor, terão jardim abaixo dos quais correm os rios, onde morarão eternamente. Qual é excelente é a recompensa dos dirigentes. Al-Imran, versículo 137. Já houve o exemplo antes de vós. Percorrei, pois, a terra e observai qual foi a sorte dos desmentidores, que estão a desmentir aos versículos de Deus. Wala takarabu zina hawa inna hukana wal amru asa kabeza que não é nada isso. Vamos colocar dua na Waituraf ali Janaba, depois de cometer zina, já passou isso. Deus perdoa tudo. Então, onde que diz que já houve o exemplo antes de vós, percorrei, pois, a terra e observai qual foi a sorte dos desmentidores. Al-Imran 138. Este Alcorão é uma declaração aos humanos, orientação e exortação para os tementes a Deus. Al-Imran 139. Não desanimeis, nem vos afligjais, porque sempre saireis virtuosos se fordes crentes. Al-Imran, versículo 140. Enquanto receberdes alguns ferimentos, sabe que os outros já sofreram ferimentos semelhantes, e tais dias de infortúnios são alternados entre os humanos, para quem Deus se assegure dos crentes e escolha dentre vós os tires. Sabe que Deus não aprecia os injustos. Al-Imran, versículo 141. E para Deus purificar os crentes e aniquilar os incrédulos. Al-Imran 142. Pretendeis acaso entrar no paraíso sem que Deus se assegure daqueles dentre vós quem combatem pela sua causa e quem são perseverantes? Al-Imran, versículo 143. Aneráveis a morte antes de vos terdes deparados com ela. Viste lá então com os vossos próprios olhos. Al-Imran, versículo 144. Muhammad não é senão um mensageiro a que outros mensageiros precederam. Porventura, se morresse ou fosse morto, voltareis à incredulidade, mas quem voltar a ela, e nada prejudicarão a Deus, e Deus recompensará os agradecidos.
Al-Imran, versículo 145. Não é dado a nenhum ser morrer sem a vontade de Deus. É destino prefechado. E a quem desejar a recompensa terrena, conceder-lhe-emos, e a quem desejar a recompensa da outra vida, dar-lhe-emos. Igualmente, também recompensaremos os agradecidos. Al-Imran, versículo 146. Quantos profetas com eles, quantos grupos lutaram pela causa de Deus sem desanimar, com quem lhes aconteceu. Não se acovardaram, nem se renderam. Deus aprecia os perseverantes. Al-Imran 147. Eles nada disseram além de o Senhor nosso. Perdoa-nos por nossos pecados e por nossos excessos. Firma os nossos passos e concede-nos a vitória sobre os incrédulos. Al-Imran, versículo 148. Deus lhes concedeu a recompensa terrena e a bem-aventurança na outra vida, porque Deus aprecia os benfeitores. Al-Imran 149. Ó crente, se obedecerdes aos incrédulos, eles vos farão voltar ao quem erreis antes, e voltareis perdedores. Al-Imran 150. Mas Deus é vosso protetor e é o melhor dos socorredores. Al-Imran 151. Infundiremos terror nos corações dos incrédulos, esses de 5 sorates que não querem dos sorates nem chamboquear as pessoas nos grupos quando Deus recomendou, por ter atribuído parecer a Deus, que árabe é língua nacional de Deus. Pessoas só aprendem o árabe, mas o que Deus recomendou não cumpre, sem que eles lhes tivessem conferido autoridade alguma para isso. Sua morada será o fogo infernal, qual o funeste é a morada dos injustos. Al-Imran 152. Deus cumpriu a sua promessa enquanto com a sua permissão aniquilastes os incrédulos até que começastes a vacilar e disputar acerca da ordem e a desobedecestes, a pensar de Deus vos ter mostrado tudo o que aneráveis. Uma parte de vós ambicionava a vida terrena, enquanto a outras aspirava a futura. Então Deus vos desviou dos vossos inimigos para provar-vos, porque por ele vos indultou, porque é agraciante para com os crentes. Al-Imran 153. Recordai-vos de quando subistes a colinas, as cegas, enquanto o mensageiro ia pela retaguarda, incitando-vos ao combate. Foi então quem Deus vos infligiu angústia após angústia, para ensinar-vos a não lamentardes pelo que havíeis perdidos, nem pelo que vos havia acontecido, porque está bem inteirado de tudo enquanto fazes. Al-Imran, versículo 154. Logo, depois da angústia, infundiu-vos uma calma sonorífera, que envolveu alguns de vós, enquanto outros, preocupados consigo próprios, puseram-se a conjecturar ignomínias acerca de Deus, devido à sua ignorância, dizendo: quem tem isso a ver conosco? Responde-lhes: esse assunto pertence inteiramente a Deus, e eis que ele guarda para si o que não se atreve a manifestar, dizendo: mas se houvéssemos tido algum a ver com isso, não teríamos sido assassinados. Disse-lhes: sabem que, mesmo que tivesseis
permanecidos nas vossas casas, certamente aqueles dentre vós, aos quais estavam decretadas a morte, teriam ido para o local dela e vir morrer lá. Isso para que Deus testasse o que ensejáveis e purificasse o que havia em vossos corações. Sabe que Deus conhece dos peitos as intimidades. Al-Imran 155. Aqueles que desertaram no dia do encontro dos dois grupos foram seduzidos por Satanás por causa de algum mal em que haviam perpetrados. Por Deus os indultou porque é tolerante e indulgentíssimo. Al-Imran 156. Ó crente, não sejais como os incrédulos, quem disse de seus irmãos enquanto estes viajam pela terra ou enquanto estão em combate. E se tivesse ficado conosco, não teria morrido nem sido assassinados. Com isso, Deus infunde-lhes angústia nos corações, pois Deus concede a vida e a morte. E Deus bem vê tudo enquanto faz. Al-Imran 157. Mas se morrerdes ou fordes assassinados pela causa de Deus, sabe que a sua indulgência e a sua misericórdia são preferíveis a tudo enquanto possa acumular. Al-Imran, versículo 158. E sabe que tanto se morrerdes como se fordes assassinados, sereis congregados até Deus. Al-Imran 159. Pela misericórdia de Deus foste gentil para com eles, por tivesse tu sido insociável ou de coração insensíveis, eles se teriam afastado de ti. Portanto, indulta-os, implora o perdão para eles e consulta-os nos assuntos do momento. Enquanto te decidires, confia em Deus, porque Deus aprecia aqueles que nele confia. Al-Imran 160. Se Deus vos ajudar, ninguém poderá vencer-vos por outra. Se ele vos esquecer, quem em vez dele vos ajudará? Que os crentes confiem em Deus. Al-Imran, versículo 61. É inadmissível que um profeta haja desonestamente, mas o que agir desonestamente comparecerá com o que se propriou desonestamente no dia da ressurreição, quando cada alma será recompensada segundo o que tiver feito, e não serão injustiçadas. Al-Imran, versículo 62. Equiparar-se a quem tiver seguido o que apraz a Deus, com quem tiver suscitado a sua indignação, e cujas moradas serão o inferno. Equiparar-se a quem tiver seguido o que apraz a Deus, e com quem tiver suscitado a sua indignação, e cujas moradas serão o inferno. Quem funesto destinos. Al-Imran, versículo 163. Há distinto graus de graça e de condenação aos olhos de Deus, porque Deus bem vê tudo enquanto faz. Al-Imran, versículo 164. Deus agraciou os crentes ao fazer surgir um mensageiro das suas estripes, que lhes ditou os seus versículos, que os redimiu e lhes ensinou o livro e a prudência, sendo que antes disso estava em evidente erro. Al-Imran, versículo 165. Quando sofreis um revés dos inimigos, embora infringais outros 2 vezes maiores a eles, disseram: de onde provém isto?
Responde-lhes: de vós mesmo sabem que Deus é onipotente? Al-Imran 166. O que vos aconteceu no dia do encontro das duas honestas aconteceu com o beneplácito de Deus para quem ele testasse os verdadeiros crentes. Al-Imran 167. E testasse também os hipócritas aos quais foi dito: vinde lutar pela causa de Deus, ou defender-vos, disseram: se soubéssemos que ia haver combate, ter-vos íamos seguido. Naquele dia estava mais perto da incredulidade do que a fé, porque dizia com as suas bocas o que não sentia os seus corações. Por Deus bem sabe tudo enquanto oculta. Al-Imran, versículo 168. São os que, ficando para trás, disse de seus irmãos que foram assassinados: se nos tivesse obedecido, não teriam sido mortos. Disse-lhes: defende-vos da morte se estiverdes certos. Al-Imran, versículo 169. E não quereia que aqueles que sucumbiram pela causa de Deus esteja morto, ao contrário, vive agraciado ao lado do seu Senhor. Al-Imran 170. Estão jubilosos por tudo enquanto Deus lhes concedeu da sua graça, e se regozijam por aqueles que ainda não sucumbiram, porque estes não serão presa do temor nem se angustiarão. Al-Imran 171. Regozijam-se com a mercê e com a graça de Deus, e Deus jamais frustra a recompensa dos crentes. Al-Imran 172. Os quais, mesmo feridos, atendem ao chamamento de Deus e do mensageiro para aqueles que fazem o bem e são tementes. Dentre eles haverá uma magnífica recompensa. Al-Imran, versículo 173. São aqueles aos quais foi dito: um grande exército concentra-se contra vós, temei-o. Isso lhes aumentou a fé e disseram: Deus nos é suficiente, que é excelente guardião. Al-Imran, versículo 174. Pela mercê e pela graça de Deus, retornaram ileso, seguiram o que apraz a Deus, sabe que Deus é agraciante por excelência. Al-Imran, versículo 175. Eis que Satana sugere que temais os seus sequazes. Não os temais, temei a mim, sessões querentes. Al-Imran 176. Que não te angustie aqueles que se precipita na incredulidade por enquanto, e nada prejudica Deus. Deus não os fará compartilhar da bem-aventurança da vida futura e sofrerão um severo castigo. Al-Imran, versículo 177. Aqueles que trocam a fé pela incredulidade e nada prejudica a Deus e sofrerão um doloroso castigo. Al-Imran 178. Que os incrédulos não pensem que os toleramos para o seu bem, ao contrário. Toleramos-los para que as suas faltas sejam aumentadas. Eles terão um castigo afrontoso. Al-Imran, versículo 179. Não é do propósito de Deus abandonar os crentes no estado em que vos encontrais, até que eles separem o corrupto do benigno. Nem tampouco de seu propósito é inteirar-vos dos segredos do desconhecido. Deus escolhe para isso dentre os seus mensageiros quem lhe aprazem. Crede em Deus e em seus mensageiros, se crerdes e temerdes, obtereis ilimitada recompensa. Al-Imran, versículo 80.
que os avarentos quem rete aquilo e quem Deus os agraciou não pense que isso é o bem para eles. Ao contrário, é prejudicial, porque no dia da ressurreição irão acorrentados com aqueles com quem mesquinharam. A Deus pertence a herança dos céus e da terra, porque Deus está bem inteirado de tudo enquanto fazem. Al-Imran, versículo 81. Deus, sem dúvida, ouviu as palavras daqueles que disseram: Deus é pobre e nós somos ricos. São esses homens que fundaram os 5 Salat, que estão a apresentar a ensinatura com apoio cheio de dinheiros. Os bilares estão a receber mensal vindo deles. Os imãs deles, desses 5 Salat, estão a receber a vindo deles. Então, agora diz que Deus, sem dúvida, ouviu as palavras daqueles que disseram: Deus é pobre e nós somos ricos. Então, vamos lá ver a religião de Deus de 2 Salat de pobre e religião dos ricos de 5 Salates que tem pagamento dos ricos. Resistiremos o que disseram, assim como a injustiça, matança dos profetas, e lhes diremos: sofre o tormento da fogueira. Al-Imran 182. Isso vos ocorrerá por obra do que cometeram as vossas próprias mãos. Deus não é injusto para com os servos. Al-Imran 183. Quem disseram: Deus nos comprometeu a não querermos e nenhum mensageiro, a menos que este nos apresente uma oferenda que o fogo celestial consumirá, disse-lhes: antes de mim, os mensageiros se vos apresentaram com as evidências e também o que pedis. Por quem os matastes? Então respondeu: se estiverdes certos. Al-Imran, versículo 184. E se te desmentiram, recorda-te de quem também foram desmentidos os mensageiros que antes de ti apresentaram as evidências, os salmos e o livro luminoso. Al-Imran, versículo 85. Cada alma provará o sabor da morte, e no dia da ressurreição sereis recompensada integralmente pelos vossos atos. Somente quem for afastado do fogo infernal e introduzido no paraíso triunfará. E quem é a vida terrena senão um prazer ilusório? Al-Imran, versículo 186. Sem dúvida que sereis posto à prova quanto aos vossos bens e pessoas, e também ouvireis muitas coisas que vos entristecerão daqueles que receberam o livro antes de vós e dos idolatras. Porém, se perseverardes pacientemente e temerdes a Deus, sabe que isso é o fator determinante em todos os assuntos. Al-Imran, versículo 187. Recorda-te de quando Deus obteve a promessa dos adeptos dos livros que se comprometeram a evidenciar os livros aos homens e a não ocultá-los, mas eles o jogaram às costas, negociando a um preço irrisório, e quem detestável transação a deles. Al-Imran, versículo 188. Não creia que aqueles que se regozijam pelo que causaram e aspiram a ser roubados pelo que não fizeram, não esquereia a salvo do castigo, pois sofrerão um doloroso castigo. Dessa maneira, vai encontrar um muçulmano, um homem
quer ser chamado muçulmano, quando é um feiticeiro, um mentiroso, um adulterador. Halifas, quer ser chamado halifa quando são uma das vadias feiticeiras. Então, aonde que Deus disse que não queria que aqueles que se regozija pelo que causaram e expiram ser roubado, pelo que não fizeram, não os queria a salvo do castigo, pois sofrerão um doloroso castigo. Al-Imran, versículo 189. A Deus pertence o reino dos céus e da terra, e Deus é onipotente. Al-Imran, versículo 190. Na criação dos céus e da terra, e na alternância do dia e da noite, há sinais para os santos. Al-Imran, versículo 191. E que menciona Deus estando em pé, sentado ou deitado, e medita na criação dos céus e da terra, dizendo: ó Senhor nosso, não criaste isso em vão. Glorificado sejais, salva-nos do tormento infernal. Al-Imran, versículo 192. Ó Senhor nosso, enquanto aqueles a quem introduzirá no fogo, tu o desonrará. Os injustos não terão socorredores. Al-Imran 193. Ó Senhor nosso, ouvimos um pregoeiro e que nos convoca à fé, dizendo: crede em vosso Senhor e queremos. Ó Senhor nosso, perdoa as nossas faltas, redime-nos das nossas más ações e acolhe-nos entre os virtuosos. Al-Imran, versículo 194. Ó Senhor nosso, concede-nos o que prometestes por intermédio dos teus mensageiros e não nos desonres no dia da ressurreição. Tu jamais quebra a promessa. Al-Imran 195. E seu Senhor os atendeu, dizendo: jamais desmerecei a obra de qualquer um de vós, seja homem ou mulheres, porque procedei uns dos outros. Enquanto aqueles que foram expulsos dos seus lares, e migrará e sofrerá pela minha causa, combaterá e foram mortos, absolvê-los ei dos seus pecados e os introduziremos em jardim abaixo dos quais correm os rios. Como recompensa de Deus, sabe que quem Deus possui a melhor das recompensas. Al-Imran, versículo 196. Que não te engane, pois o mensageiro as andanças mercantilistas dos incrédulos na terra. Al-Imran 197. Porque é um gozo ínfimo em sua morada, será um inferno quem funeste moradas. Al-Imran, versículo 198. Entretanto, aquele quem teme a seu Senhor terá um jardim abaixo dos quais correm os rios, onde morarão eternamente como dádiva de Deus. Sabe que o que está ao lado de Deus é o melhor para os virtuosos. Al-Imran, versículo 199. Entre os adeptos do livro há aqueles quem crê em Deus no dia e no que vos foi revelado, assim como no que lhes foi revelado, humilhando-se perante Deus. Não negocia os versículos de Deus a vir preço. Terão sua recompensa até os seus senhores, porque Deus é destro em e ajustar contas. Al-Imran, versículo 200. O crente, perseverai, sede paciente e constantes, estais sempre
vigilantes nos tempos de 0 hora, ficar a pedir perdão a Deus e temei a Deus para quem prospereis. Esse é que é alucurão limpo para as pessoas compreender. Mas esse alucurão que preenche árabe, wá, 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 anera, 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 wá, 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 anera, 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 aquele árabe baralha para pessoas compreender a palavra, o que está a se identificar na palavra de Deus. Então esse é um alucurão limpo, que Deus me escolheu para ficar a ditar os versículos dele para os povos de Moçambique, para quem tem medo de Deus e para quem tem sede de justiça para conhecer o que é verdade de Deus. A paz esteja com as pessoas que vão acreditar em verdade. Amém.